especial, ó Pai, na vida desta igreja. Agradecemos, ó Pai, por mais um ano de vida. Podemos, ó Pai, estarmos aqui para louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor, neste momento, teu servo, o pastor Valdir, que o Senhor possa usá-lo, ó Pai, segundo a tua vontade, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, ó Pai, nesta noite. É o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos contentes por estar com vocês hoje aqui. São 56 anos, né? 56, é isso? Deus tem sustentado essa igreja. Nós sabemos, temos acompanhado ao longo do tempo. São muitas as dificuldades, irmãos, mas nós nos alegramos porque é Cristo mesmo quem sustenta a sua obra. Aí tem sustentado os irmãos aqui. Essas portas ameaçaram se fechar, mas permanecem abertas, né, para a pregação do Evangelho. Que Deus dê ânimo sempre aos irmãos, não desanimem, lutem pela causa, tá? Vocês estão completando 56 anos. Nós hoje estamos aqui com um grupo de irmãos de uma igreja que, assim, no nosso meio, nós estamos brincando, que é a caçulinha. A nossa igreja foi organizada agora em maio. A Igreja Batista Independente em São José dos Campos. Vamos deixar todos se acomodem. Mas eu não quero tomar muito tempo, né? Só dizer que realmente nós estamos assim, no nosso início ali. Pedimos orações dos irmãos por nós, tá? Que a gente possa atingir aí os mesmos 56, quem sabe. Vai levar tempo, né? Temos uma longa caminhada pela frente. E nós viemos em 5 irmãos, mas na verdade outros tinham interesse de vir. Aqui não daria para vir, nós acabamos considerando que ficaria um pouquinho puxado para a gente, então não foi possível mais irmãos dessa vez, mas quem sabe uma próxima. Peço desculpa aos irmãos, já me desculpei com o pastor. No ano passado nós recebemos convite, mas como ele disse, eu fiquei aliviado, viu, pastor, de saber que eu não fui o único. Não deu para vir, então, mas me alegrei pelo fato de que nesse ano o pastor Ismael nos convidou novamente, tivemos essa oportunidade de estar com vocês. Foi dito aqui hoje que o grande homenageado, na verdade, não é o pastor da igreja, nem mesmo é a igreja em si, ou qualquer membro, muito menos o pregador, mas é Cristo. A igreja dele, cada igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, ela é sustentada, ela foi gerada por Jesus mesmo. E essa igreja aqui é consequência daquilo que Jesus fez, da sua obra. Então é um motivo a mais para nós nos alegrarmos. E ele mantém e sustenta as suas igrejas com o propósito de que o reino seja expandido. Nós somos formiguinhas, irmãos, usados por Deus, pelo Senhor, para o trabalho. Nós pensamos às vezes o quanto nós somos fraquinhos, o quanto nós somos poucos, fracos em tudo, né? Fracos na fé mesmo,
fracos na cultura, fracos no nosso poder de alcançar as pessoas, nosso poder financeiro, né, de investir. Nós não podemos aí veicular nossas pregações na grande mídia, nada disso. Nós somos realmente fraquinhos, mas o nosso Senhor é poderoso. E eu gostaria realmente de exaltar a pessoa de Jesus Cristo nessa noite, que nós refletíssemos mais uma vez, irmãos. Eu sei que você que é um verdadeiro cristão, um discípulo de Jesus Cristo, você tem feito isso ao longo da sua vida, desde a sua conversão. Mas, irmãos, isso não tira o nosso prazer de refletir, de meditar a respeito do que Ele fez. Nós temos um livro na Bíblia, em particular, que trata de uma maneira muito especial a respeito de Jesus. Toda ela aponta para Ele, desde Gênesis até Apocalipse. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela aponta para o Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo. Como Ele mesmo disse, examinais as Escrituras, e são elas que de mim testificam. E quando nós nos voltamos para a Palavra de Deus com essa ótica, com essa compreensão, nós vamos realmente enxergando o Cristo sendo revelado para nós. O Cristo que precisa ser anunciado, que precisa ser pregado. É tarefa dessa igreja, é tarefa da nossa também, mas eu quero falar para vocês aqui, é tarefa dessa igreja estar pregando Cristo. Pregando Cristo como Ele é. Nós estamos rodeados, irmãos, de falsos evangelhos. Nós estamos rodeados de sinagogas de Satanás. Muitas vezes usando a própria palavra de Deus, mas negando a fé. Muitas vezes falando o nome de Cristo, o nome de Jesus, mas pregando uma coisa qualquer, mas que não é o Evangelho de Cristo. Hoje nós vamos nos ater então a esse livro que eu disse, que trata de uma maneira tão especial a respeito de Cristo. Eu vou explicar por quê. Quando nós falamos de um livro que fala de Jesus, nós vamos pensar nos evangelhos que contam a sua vida. Nós vamos pensar nas cartas que falam a respeito dele, que ensinam a respeito dele para as igrejas. Mas, irmãos, nós temos todo o Antigo Testamento, as Escrituras testificando a respeito de Jesus, e nós temos no profeta Isaías uma porção muito especial a respeito da revelação de Deus sobre a futura vinda de Jesus. Esse livro é tão especial que ele é chamado por muitos de o Evangelho do Antigo Testamento, ou o proto-evangelho, um evangelho antes dos outros. Ele descreve tão bem a respeito da vinda e obra de Jesus, que os próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, frequentemente fazem referência a ele. Nós lemos em Isaías 7, eu gostaria de começar por aqui,
no versículo 14, irmãos. Seriam muitas as passagens para nós lermos, mas o tempo vai fazer com que a gente restrinja isso a algumas delas só. Mas Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. É desse Emanuel que nós falamos. É o Deus conosco, é isso que quer dizer esse nome, né? Deus conosco. Jesus esteve no meio de nós, pessoalmente. Deus deixou sua glória. Como Paulo explica lá aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz, olha, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se despiu da sua glória, tomando forma de homem por nós, e assim ele veio. Deus não deixou de ser Deus, mas ele deixou a sua glória de Deus, a sua glória, a sua condição celestial, tomando assim a forma humana, tomando a forma de criaturas como nós. Imagina o Deus Criador de todas as coisas, tomando uma forma semelhante a qualquer um de nós. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Pensa nisso. Os judeus, eles leem essa passagem que nós lemos aqui, na verdade, trata-se de uma promessa de Deus ao rei Acás. Deus promete um livramento. Acás era o rei de Judá, do Reino do Sul, e ele enfrentou uma série de circunstâncias, sendo atacado pelos sírios e os seus irmãos do norte, o reino de Israel, judeus também, né? Judeus, israelitas, né? As outras tribos. O rei de Israel se aliou ao rei sírio para atacar o reino de Judá. E Deus disse para Acás: não tema, eles não vão te fazer nada. Nós vemos o poder de Deus protegendo os seus. Ele sustenta aqueles que Ele quer. Ele sustentou o reino de Judá até quando aprouve a Ele, assim como Ele sustenta cada igreja, enquanto Ele aprouver. Mas, irmãos, os judeus entendem que essa promessa feita por Deus aqui a Acás, trata-se de um homem que nasceria. Alguns entendem que, na verdade, nesse tempo que Isaías escreveu, ele já tinha nascido, que é o rei Ezequias, o futuro rei Ezequias. Porque algumas profecias feitas aqui conferem com a pessoa de Ezequias, com o reinado dele. Mas uma série de outras coisas não. Não se pode dizer de Ezequias que ele é Deus conosco. Ele era um homem, nascido de um homem e de uma mulher. Aqui nós vemos o anúncio desse que nasceria de uma virgem, uma mulher não desposada, que não teve contato com o homem. Ela não foi fertilizada como é natural para que haja a geração de uma vida, mas como foi explicado mais tarde a José,
aquele que foi tido como pai de Jesus, aquele que casou com Maria, foi dito a ele: o que está no ventre de Maria foi gerado de Deus, do Espírito. Não tema. Então, irmãos, nós falamos e nós pregamos, nós anunciamos aquele nascido de uma virgem, nascido da parte de Deus, nascimento glorioso. Nós pregamos, cremos e seguimos a Jesus, não porque Ele é um grande sábio. Jesus é sábio? Nós vamos ver ainda hoje. Mas nós não seguimos Ele porque Ele é um grande sábio. Nós seguimos a Ele porque Ele é o único que reúne a condição de ser Deus e de ser homem. Aquele que se fez igual a nós por amor de nós, ou semelhante a nós por amor de nós. Sendo Deus, deixou sua glória para se tomar forma de criatura. Você tem que ser um cristão de verdade. Por quê? Se você quer crer mesmo em Cristo, você está crendo naquele que é Deus conosco. Não é em um homem. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Os homens têm uma tendência, o ser humano tem uma tendência terrível de seguir outros homens. Você já viu quanta bobagem, né? Aparece. As pessoas idolatram outras pessoas, outros homens. Pessoas que seguem líderes religiosos, líderes políticos, que seguem, hoje em dia, né? Influencers na internet. As pessoas fazem as maiores bobagens, simplesmente porque seguem cegamente alguém. Seguem pessoas, se tornam discípulos deles. Nós estamos vivendo aqui, me permitam, não vou falar de política, mas nós estamos vivendo um momento de efervescência política no país, né? E nós vemos quantas inimizades se criam. É lógico que nós somos forçados a tomar uma posição dentro daquilo, dos nossos princípios, daquilo que nós cremos. Mas, irmãos, eu fico preocupado com algumas coisas que acontecem, porque, na verdade, na nossa política está se formando duas religiões. Nós precisamos tomar cuidado com essa adoração cega aos homens. Tá certo? O único que realmente deve ser adorado é o Senhor Jesus. Só Ele é Deus conosco. Nós vamos ver, só Ele realmente vai ser o nosso líder, governante, ideal, perfeito, aquilo que nós realmente esperamos. Eu gostaria que você abrisse um pouquinho adiante. Ainda, nós vamos ficar em Isaías, tá? No capítulo 8, o último versículo desse capítulo, nós vamos ler só para aqui colher o cenário, tá bom? Então, vai lá o versículo 22. Na verdade, o que vai
importar mais para nós é o que segue aqui. Mas ele diz assim: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos. Tornou-se miserável, tornou-se vil, pobre, né? A terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Uma pausa aqui, irmãos. Então, até aqui nós não vimos uma citação direta a Jesus, não é? Mas nós lemos uma descrição dentro do contexto histórico. O que acontecia? Olhando a terra, eis que haverá angústia e escuridão. Ele está falando aqui de uma terra específica, a terra de Israel, e depois ele diz aqui Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali eram duas tribos que, quando foi feita a distribuição das terras por Josué, essas tribos ficaram ao norte. E elas foram assoladas, primeiramente, pelos assírios. Tanto que o reino do norte caiu bem antes do reino do sul, de Judá. Mas aqui nós vemos uma profecia que diz: essa terra que foi envilecida, entenebrecida, ela não vai ficar assim. Por quê? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Naquele tempo isso pode não ter feito muito sentido, mas quando nós lemos lá nos evangelhos, especialmente lá em Mateus capítulo 4, nós vemos que foi ali que Jesus começou seu ministério. Zebulon, Naftali, é aquela região que mais tarde foi chamada de Galileia. Vocês lembram que grande parte dos feitos de Jesus foi naquelas cidades ali? Cafarnaum. Todo mundo já ouviu falar de Cafarnaum? Cafarnaum foi um lugar onde Jesus fez muitas das suas maravilhas. E aquelas cidades, ele circulou por ali, de um lado e de outro, das margens do mar da Galileia. E ele fala aqui a Galileia das nações. Aquele lugar que foi tão sofrido, devastado, ele diz, esse lugar foi privilegiado, porque foi o lugar que acolheu pela maior parte do tempo o ministério de Jesus. Ali ele fez a maioria dos seus milagres, ali ele ensinou, ali ele mostrou àqueles homens seu poder, sua glória, seu amor, sua justiça, as virtudes dele. Aquele lugar em especial recebeu isso, irmãos. Lamentavelmente, muitos não tiraram proveito disso. Mas eles escolheram ali realmente a luz, ali resplandeceu a luz, ali onde havia a região da sombra da morte. Quando nós aplicamos essa expressão à nossa vida, irmãos, cada um de nós que andou perdido nos nossos pecados, nós andamos na região da sombra da morte. Sabe o que quer dizer essa expressão? A sombra da morte. Quando a gente tem a sombra de alguma coisa, isso quer dizer o quê? Que ela está próxima, está perto. A sombra da morte quer dizer que a morte estava perto.
E não é só morreu, acabou. A morte aqui é o fim da vida e a condenação eterna, porque ele trata de morte espiritual. A Bíblia não esconde isso. A morte é algo muito mais grave do que simplesmente parar de respirar aqui. Nós estávamos na região da sombra da morte, mas o dia que o Evangelho de Jesus Cristo foi apresentado a nós e que Ele abriu o nosso entendimento, veio a luz. A luz resplandeceu, como diz o texto, em nós. Por isso nós não podemos nos cansar de falar de Jesus. Não é verdade? Ele que é a luz do mundo, Ele diz: eu sou a luz do mundo. A luz que resplandece e que dá vida. Irmãos, nós vemos aquele Emanuel, aquele que sendo Deus se fez homem, veio ao mundo de uma forma sobrenatural, especial, gerado de Deus, no ventre de uma mulher virgem, para que pudesse se mostrar ao mundo como o verdadeiro Filho de Deus, que viveu aqui puramente, de uma forma santa, perfeita, contando com o testemunho do Pai, no seu batismo. Olha, Jesus não foi batizado para lavar seus pecados. Você já viu alguém dizer isso? Eu já assisti um filme, né? Um pedacinho de um filme desses. Olha, é perda de tempo assistir esses filmes, viu? Mas Jesus mesmo dizia no filme, né, para João, isso, que ele precisava ser batizado para lavar seus pecados. Que heresia terrível! Não, Jesus foi batizado em testemunho público da sua obediência a Deus, prefigurando a sua morte. O batismo representa sepultamento e ressurreição, e ele estava falando disso. É isso que eu vou fazer. Mas no momento que ele foi batizado, assim como lá no Monte da Transfiguração, o Pai testificou: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a isso segue uma ordem. Qual é? Vocês lembram? O que é dito em seguida? Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi. Ouçam o que Ele tem a dizer. Sigam, creiam nele. Vamos seguir aqui alguns versículos mais, no capítulo 9 de Isaías, irmãos. Ele fala aqui daquilo que Jesus opera, mas eu quero chamar a atenção, nós vamos ver isso mais detalhadamente numa outra passagem. Aqui eu gostaria de pular para o versículo 6, tá? Porque depois de falar sobre esse, que traz grande vitória, libertação, esses versículos que se seguem aqui estão falando disso. Ele diz: a que se deve essa vitória, essa paz que vem? Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O livro de Isaías fala a respeito de Jesus. Lá no capítulo 7, versículo 14, nós vemos o anúncio de que ele nasceria, que ele sendo Deus viria estar conosco, que ele nasceria de uma virgem, e essas profecias se cumpriram. E aqui, irmãos, nós vemos que a paz prometida, ela provém do fato de que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um filho, não um filho qualquer, mas o Filho de Deus nos foi dado. Jesus é o grande dom, o grande presente de Deus ao mundo. Sem Jesus, todos estaríamos perdidos, merecidamente. Não é verdade? Todos nós estaríamos condenados. Mas, irmãos, Deus seja louvado pela sua graça, pela sua misericórdia. Deus seja louvado porque Ele nos deu um menino. Ele nos deu o seu Filho. E sobre esse menino, volto a dizer que os judeus insistem em querer dizer que se trata do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei, não perfeito. Ele, sabe, como todo homem, ele pisou na bola. Ele era um pecador. Ele pisou na bola algumas vezes. Ele falhou. Mesmo sendo um bom rei. Mas ele não é dele que essa passagem está falando, absolutamente. Por que nós dizemos isso? Por que nós podemos afirmar isso? Até mesmo pelos títulos que são dados a esse filho. Maravilhoso. Alguns entendem que maravilhoso e conselheiro não deveria ter essa vírgula, tá, irmãos? Então pode haver uma interpretação aqui um pouquinho diferente, mas não muda substancialmente as coisas, porque mesmo separando as palavras, nós temos um sentido próximo do que seria se nós juntarmos elas. Um maravilhoso conselheiro, não tem essa vírgula, deixa eu explicar, não tem a vírgula, vocês devem saber, o Velho Testamento foi escrito no hebraico e naquelas línguas antigas não existiam esses sinais que nós temos, ponto, vírgula, 2 pontos, nada disso. Você tem que compreender pelo contexto das palavras, tá? Mas aqui, um maravilhoso conselheiro. Lembra que eu perguntei agora há pouco se Jesus era sábio? Bom, um maravilhoso conselheiro, ele tem que ser realmente sábio. E todo o conselho, todo o ensinamento da parte de Cristo é digno de que nós atentemos. E por isso eu mencionei agora há pouco, irmãos, o que o Pai disse, o que os próprios discípulos ouviram, aquela voz falando de Jesus: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Não se canse de ler a palavra de Deus e dar ouvidos a Ele. O mundo, irmãos, vai apelar para coisas diferentes. Por isso eu disse, nós ouvimos evangelhos distorcidos. Se você ouvir um evangelho diferente daquele que Jesus mesmo anunciou e que os seus apóstolos anunciaram após ele, seja anátema, como disse Paulo, mesmo que seja um anjo. Ele chega a dizer: se eu mesmo
trouxer para vocês um outro evangelho, seja maldito. Despreze isso, é mentira. É como se Paulo estivesse dizendo, se eu pregar outro evangelho, eu estou louco. É porque eu estou maluco, viu? Porque o evangelho puro, verdadeiro é esse. Nós temos que estar atentos ao que realmente a palavra de Deus diz. O que Jesus ensinou, que está sempre em acordo com o restante da Bíblia. Irmãos, há um tempo atrás, nesses tempos de pandemia, eu fiz com a igreja, que até então era congregação, né? Nós ainda éramos uma parte da Igreja Batista Betel, mas nós fizemos um estudo sobre o Sermão do Monte. Que sermão maravilhoso, irmãos. Nós gastamos um bom tempo estudando aquilo. E ali Jesus explica a visão divina a respeito do Antigo Testamento. Muitos têm aquele sermão como um divisor de águas. Alguns acham que a partir dali as coisas mudaram. Não, não é que mudou a partir dali. Sempre foi daquele jeito. Acontece que os rabinos, os mestres judeus, eles é que torceram o ensino. Mas Jesus mostra qual é a verdade que está sendo ensinada ali. Qual é a verdade do Antigo Testamento? Qual é a vontade realmente do Pai? Nós precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer. Os apóstolos, eles não inventaram nada, eles não têm doutrina deles. É maravilhoso nós vermos que os ensinamentos dos apóstolos, todos eles, são tirados, evidentemente, daquilo que eles mesmos aprenderam de Jesus. Todos eles. Eles estiveram com Jesus. Eles ouviram aquelas palavras. Irmãos, nós precisamos atentar para uma coisa. O que está registrado nesses livros é um tantinho assim. O que Jesus fez e ensinou é muito mais. João chega no desfecho do seu evangelho, ele chega a dizer que se fosse descrever tudo que Jesus fez e ensinou, não haveria lugar para os livros, né? Para tantos livros. É lógico que João ali usa uma figura de linguagem, mas é uma figura de linguagem poderosa. Ele está dizendo ali que o que nós temos por escrito, registrado nos evangelhos, é só uma partezinha de tudo o que aconteceu. Jesus andou cerca de 3 anos com aqueles homens, ensinando dia e noite. Quanta coisa eles puderam testemunhar, ouvir de Jesus. Quanta coisa maravilhosa. Você gostaria de estar lá? Como seria bom, como seria maravilhoso, né? Em vez de a gente estar ouvindo assim, né? De um pregador chato como nós, né, pastor? Mas estar ouvindo diretamente de Jesus. Mas o que nós podemos fazer é procurar ser fiéis em transmitir tudo aquilo que Jesus ensinou. Foi o que os apóstolos fizeram e foi o que eles ensinaram que nós fizéssemos também. Amém? Então, cuidado para nós não ensinarmos coisas erradas. Nós temos que ouvir o que Jesus diz, ouvir o que ele ensinou pela sua palavra. E não é só ouvir. A gente tem um problema também às vezes, né? Aquilo que minha mãe dizia sempre, entra por um ouvido
e sai pelo outro. Cuidado, né? Nós temos que ouvir e atentar para aquilo. Sermos obedientes, irmãos. Em tudo. Na doutrina. Na prática. Nossas vidas têm que ser pautadas pela palavra de Deus. Amém? Nós ouvimos a palavra dele para sermos salvos. E agora, como salvos, nós precisamos ouvir a palavra dele, porque a palavra dele é o nosso alimento. É aquilo que nos sustenta, que nos faz andar na vontade de Deus. Ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte. Ezequias não é Deus. Detalhe, aí é muito útil a gente recorrer aos originais. Existe uma palavra que também é traduzida como Deus, muitas vezes, até para demonstrar a trindade, é Elohim. Porque é plural. E algumas vezes até na Bíblia essa palavra é usada se referindo até mesmo a homens. Porque ela pode ter o significado de os poderosos. Mas é um nome que é dado a Deus lá no Gênesis mesmo. Lá no princípio. As primeiras citações a respeito de Deus lá estão como Elohim. Quem criou todas as coisas? Elohim. Bom, mas... Então, aqui poderia, se fosse Elohim, poderia estar falando de homens poderosos. Então, poderia se referir a Ezequias ou qualquer outro. O problema é que aqui a palavra é El. El é o singular de Elohim. E El só é aplicado a Deus. Então aqui o que está dizendo é, sem dúvida, está se referindo a alguém como sendo Deus, Deus forte, Deus poderoso. Ele mesmo disse, quando estabeleceu a grande comissão, ide por todo mundo, o que ele disse? É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Ele é o poderoso, ele é forte. Esse sábio conselheiro, ele é o todo-poderoso. Ele é o Pai da eternidade. O Ezequias morreu. É interessante essa expressão aqui, Pai da eternidade, porque ela sugere alguém que seja Senhor, Criador da eternidade. Lembra o que João diz lá no Novo Testamento? Lá no Novo Testamento diz que, no comecinho do Evangelho de João, que todas as coisas foram feitas por Ele. Está falando do Verbo, é uma referência a Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele existe desde sempre. A morte não poderia reter Ele, porque Ele é eterno. Mas Ele não só tem a eternidade para si mesmo. Essa expressão também sugere aquele que tem a eternidade em si mesmo e que pode dar dela a outros, outorgar a eternidade a outros. E Jesus veio para que nós tenhamos vida,
e vida em abundância. E ele se refere à vida eterna. Jesus nos prometeu vida eterna. Jesus não prometeu para nós cura terrena. Jesus não prometeu para nós fortuna, prosperidade. Cuidado com esses evangelhos que estão inventando por aí. Jesus prometeu para nós vida eterna, salvação, perdão de Deus, justificação, de nós estarmos eternamente com o Senhor, com o Pai. É por meio dele somente que nós chegamos ao Pai. Esse evangelho é maravilhoso. Pai da eternidade. Nós usamos assim, né? O pai da aviação. Nós damos esse título a quem? Quem é o pai da aviação? Hã? Santos Dumont. Ah, tá. Nós queremos dizer o que com isso? Que ele foi inventor do avião, né? Ele criou isso. Bom, contestam, tudo bem, mas tá? Ele tem uma grande participação nisso tudo. A Bíblia também diz que tem alguém que é o pai da mentira. O que quer dizer aquilo? Ele é o inventor, o criador da mentira. E igualmente ele outorga a mentira a outros. Quando nós mentimos, nós fazemos aquilo que é próprio de Satanás. Ele que é o pai da mentira. Então, que a mentira esteja longe de nós. Amém? Nós devemos estar com a verdade, sempre. Então, quando nós falamos assim, igualmente, Pai da eternidade, nós estamos falando daquele que é o Criador da eternidade, é o Senhor da eternidade, e aquele que tem o poder para outorgar, como ele tem a eternidade em si, ele tem o poder para outorgar a outros, nos conceder vida eterna. Ezequias não podia fazer isso. O príncipe da paz, aquele que veio para estabelecer a paz. Irmãos, aqueles que são seus seguidores, eles têm a paz com Deus. O apóstolo Paulo usa uma expressão dizendo que nós éramos, juntamente com os outros, filhos da ira de Deus. O que quer dizer isso? Que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque nós estávamos debaixo do pecado, mortos em ofensas e pecados contra Deus. Não é pouca coisa. Tem gente que pensa no pecado só se ele bebe, se ele matou alguém. São pecados graves ou não? O problema é o conjunto da obra do homem. Então tem pessoas que dizem, né, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, então não preciso de me arrepender de nada. Ele tinha que olhar para a sua vida e enxergar o conjunto da obra. Quantas vezes ele ofendeu a Deus? Com que gravidade ele ofendeu a Deus? Talvez até mais do que muitos que mataram e roubaram. Mas nós precisamos ter a nossa condição com Deus resolvida. E só o príncipe da paz é que pode estabelecer essa paz entre nós e Deus. Se você tem Cristo como seu Senhor, seu Salvador, você tem a paz estabelecida por Deus, por meio dele. Ele é o nosso príncipe da paz. Ele veio para isso que esse Filho nos foi dado, para estabelecer para nós a paz.
Isso tem um significado também próprio para Israel? Tem, mas a aplicação disso, geral, é essa. Nós vamos ver um texto ainda no capítulo 11. Que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Note como isso aqui reforça aquelas coisas. O maravilhoso conselheiro, ele tem um Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho. O Deus forte tem um espírito de fortaleza. Ainda seguindo no versículo 2, aqui o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Então nós vemos aqui o retrato desse futuro governante, o Messias, o Cristo. Aqui está falando sobre o reino eterno dele. Esse é aquele governante ideal, perfeito, irmãos, que nós devemos almejar, seguir e confiar. É esse que vai dar jeito na coisa, né? Tudo que houver hoje, né? Voltando assim a falar um pouquinho, essa questão dos conflitos políticos que está havendo, tudo que puder haver de melhora vai ser um paliativo só. Nós só vamos ter uma coisa perfeita no governo de Cristo, amém? Quando ele estabelecer seu reino aqui, quando ele voltar, aí sim nós vamos ter um reino de justiça. E não vai ser só para Israel, tá? O remanescente de Israel que vai ser salvo, e essa profecia tem um endereço especial para eles, sim, mas ela abrange também a nós. Eu e você somos gentios, né? Outros povos. Então eu quero linkar esse texto aqui a um outro lá na frente, no capítulo 49. Nossa penúltima parada aqui, irmãos. Isaías 49, versículos 1 a 6. Ele diz assim: ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. Opa, aqui, né, antes de seguir, você percebe que Deus nessa profecia já não está falando exclusivamente com Israel? Ele está falando, quando se usa essa figura de ilhas, está se referindo a outros povos. Ele reforça isso, dizendo: escutai vós, povos de longe. Então, o que ele tem a dizer aqui diz respeito a povos de longe, não israelitas, gentios. Mas diz assim, a sequência do texto, ainda no versículo 1: o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. E note que lá em Apocalipse vai fazer uma referência a Jesus dessa maneira. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Opa!
Jesus disse que é por meio dele que nós nos chegamos ao Pai. Nós só podemos realmente chegar à presença de Deus e glorificar a Ele como é devido por meio de Cristo. É por meio dele que Deus é glorificado. Seguindo aqui pelo versículo 4, ele diz: porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Então notem, irmãos, que aqui, nessas profecias a respeito de Jesus, ele é o chamado o servo do Senhor, aquele que veio para agir, ser um instrumento de Deus aqui na terra. Ele diz que em certo momento o seu trabalho é inútil, em vão gastou suas forças. Israel não se deixou ajuntar. É interessante isso. Também os evangelhos estão de acordo com o que é afirmado aqui. Quando diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para Israel, ele trouxe luz a eles, e ele foi rejeitado. Não totalmente. Nós temos que entender que Israel rejeitou Jesus como nação, mas não que todos rejeitaram. Vamos lembrar, por exemplo, que cada um dos apóstolos era um israelita, tá certo? Cada um deles era um judeu. E eles não foram os únicos que creram, tá? Mas ele está dizendo aqui, aquela nação não se deixou agregar, se ajuntar. Mas no final do versículo 5 ele diz, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Mas eu quero que você me acompanhe aqui nesse versículo 6 ainda. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Irmãos, que coisa maravilhosa! Se Jesus tivesse vindo e tivesse agregado Israel, maravilhoso, Israel sendo salvo, resgatado, trazido a Deus, e o resto da descendência de Adão, de Noé, nós. Nessa profecia nós vemos, disse mais, quem disse isso? Aqui o sujeito está oculto, mas é Deus mesmo dizendo para o seu servo, é pouco você restaurar Israel. Eu também te dei para a luz dos gentios. Irmãos, Jesus foi dado para ser luz, não só para Zebulon e Naftali, não só para Israel, não só para os judeus, mas ele foi dado para ser luz dos gentios, até a extremidade da terra. É nesse contexto que também nós lemos nos evangelhos, que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso não quer dizer que Deus vai salvar cada pessoa existente, não. Mas ali aquele texto está mostrando que Deus não amou exclusivamente a Israel.
Deus seja louvado porque Ele amou a nós brasileiros também. Imagino que todos aqui sejam brasileiros. Mas se você não for brasileiro, sua nação também é atingida. Porque até a extremidade da terra, Jesus tem poder para muito mais do que agregar Israel. Mas para agregar gentios, povos de toda a face da terra. É gostoso quando a gente vê o que nós temos em comum. Outro dia teve um irmão, deixa eu fazer um irmão que só tinha ido visitar uma igreja uma vez, de passagem, e ele estava meio apreensivo porque ele queria ir visitar de novo aquela igreja, e ele não sabia como seria. Ele queria dessa vez passar um fim de semana, alguns dias. Falei, irmão, vai tranquilo, eu conheço. Logo você vai se sentir em casa ali. E na outra semana eu perguntei para ele, e aí, como é que foi? Lá, já sei, quando eu mudar de São Paulo, já sei para onde eu quero ir. Ela ficou empolgado, né? Irmãos, como é bom, a gente vai para outros lugares, né? E às vezes irmãos que nós nunca vimos antes, mas a fé que nós temos em comum, em Cristo, faz com que a gente se perceba tão próximo um do outro. Tão ligados, porque nós somos unidos por uma mesma fé, por um só Senhor. Nossa última parada, irmãos, capítulo 53 de Isaías. Uma parada um pouquinho mais longa, mais especial, um texto bem conhecido, capítulo 53 de Isaías, porque ele realmente fala da grande obra de Jesus. Nós vimos a respeito do seu nascimento, da sua vinda, o propósito dele, seu nascimento maravilhoso, seu reino futuro. Mas é aqui no capítulo 53 de Isaías que talvez nós tenhamos a principal porção a respeito da revelação de Jesus. Por isso eu peço que você, ainda me conceda um pouquinho mais a sua atenção, tá? Que a gente possa ainda ter paciência para discorrer um pouquinho nesses versículos. Eu não vou me alongar não, mas veja bem, o nosso texto aqui diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? Essa é a pergunta do profeta, e muitas vezes a pergunta que nós nos fazemos, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor é dado como o braço para salvar. A quem se manifestou o braço do Senhor? Será que o braço do Senhor já se manifestou para você também? Será que todos aqui podem dizer, realmente, eu sou salvo por Jesus Cristo? Ninguém é salvo porque sofreu muito, ninguém é salvo porque é bonzinho. Nós somos salvos única e exclusivamente pela intervenção misericordiosa do Senhor Jesus. E é disso que ele vai falar aqui. Essa é a grande obra de Jesus. Todo aquele que acaba acreditando de alguma maneira que ele é salvo porque ele é bonzinho, ou porque ele sofreu tanto nessa vida que ele agora merece, um descanso no céu, ele está subestimando, desprezando, tá? Essas são algumas
das muitas maneiras que se tem de desprezar a obra de Jesus. Ele veio ao mundo não para se mostrar, olha, eu sou Deus, mas eu deixei lá minha glória, porque eu sou muito humilde por vocês. Muitas vezes o homem age assim, né? Ele quer mostrar a sua humildade. O seu orgulho e sua vaidade é tão grande que ele quer mostrar a sua humildade. Jesus não veio por causa disso. Ele não fez o que fez para sua própria exaltação. Embora a Bíblia diga que o Pai concede a ele, né, a glória, e ele deve ser honrado, mas ele veio por um propósito muito definido em nosso favor. Versículo 2, ele segue dizendo, falando sobre essa profecia, porque foi subindo como renovo, como um brotinho novo, né, perante ele, e como raiz de uma terra seca. Aqui é uma outra referência. De uma terra seca você não espera que nasça nada, né? Quando a gente planta alguma coisa, se você quiser que vingue aquilo, você tem que regar, não é assim? Uma terra seca, a gente não espera que haja vida nela. E aqui é uma referência, ninguém espera também que nasça alguém de uma mulher virgem. É mais uma vez ele afirmando a respeito disso, e fala, nele não havia nenhum atrativo humano, porque diz, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui o profeta está falando da maneira que Israel agiu para com Jesus. Eles rejeitaram totalmente, mas eles não são os únicos. Muitos permanecem rejeitando a Jesus, desprezando a Jesus. Até mesmo quando desprezam o que ele fez. Tem muita gente usando o nome de Jesus, cantando hinos, cantando músicas, fazendo parte de uma igreja, talvez até pregando, mas na verdade não estão seguindo e não estão honrando a Jesus de verdade. Isso requer cuidado da parte dos homens, porque se não houver a compreensão de quem é Jesus, do quanto nós precisamos dele, nós vamos estar desprezando a Jesus da mesma maneira que os israelitas fizeram. Muitos deles achavam que ele era um mestre, ele tinha alguma coisa de especial. Muitos até seguiram ele porque ele multiplicava pães, ele dava comida para o povo, mas quando ele apresentou a eles uma realidade, um sermão mais duro, eles viram que não era aquilo que eles queriam. E assim tem muita gente que se diz cristã que vai dar as costas para o Evangelho por qualquer coisa, viu? Mas a partir do versículo 4 aqui é que fala realmente o que Jesus fez. O Emanuel, o Deus conosco, ele veio justamente ao mundo para fazer isso aqui. Verdadeiramente, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, olha o príncipe da paz aqui, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente refletir a respeito disso.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não são as nossas doenças, não. A enxaqueca, câncer, nada disso. Que enfermidade é essa que a palavra de Deus está falando aqui? É um sentido figurado para falar dos nossos pecados. A minha doença, a tua doença, o pior que nós temos é o nosso pecado, é a doença da alma. E Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Ele não morreu na cruz para nos curar da dor de cabeça. É ridículo o que fazem a respeito de Jesus, né? Quem foi curado aqui? Quem estava com dor de cabeça não está mais. Aquelas pessoas erguem a mão. Isso chega a ser uma zombaria. Jesus veio ao mundo para nos livrar das nossas enfermidades, dos nossos pecados, e levou sobre si, lá na cruz, aqui lá no versículo 4, diz, levou as nossas dores sobre si, e isso aconteceu lá na cruz. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como um coitadinho. Você já viu quanta gente assistindo? Talvez você já tenha feito isso, assistir aqueles filmes, a Paixão de Cristo, e você chorou, ficou com dó de Jesus. Eu já vi muita gente falando, nossa, que dó, como o homem é cruel, como o homem é mau, né? Como podem ter feito isso com Jesus? Sabe por que fizeram aquilo com ele? Foi por sua culpa, pela minha culpa. Ele tinha que sofrer as afrontas, as dores da morte, no nosso lugar. Então não culpe aqueles homens. Jesus mesmo disse a respeito deles que o Pai tivesse misericórdia deles, não levasse em conta. Estevão copiou isso, fez o mesmo. Mas na verdade todos nós somos culpados. E ele diz aqui, no versículo 5, que por esse castigo que ele sofreu, veio para nós paz, nos foi dada a paz. Pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Irmãos, que referência clara a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, isso não foi escrito no tempo de Jesus. Para a gente ter uma ideia, essa semana completou quanto tempo que o Brasil é independente? Uma nação? 200 anos. Consta que o Brasil foi descoberto há quanto tempo? 500 anos, né? 1.500, 2.000, 500 e poucos anos. Tá? Desses 500, 200, o Brasil tem como uma nação independente. É bastante tempo? 200 anos? É um bom tempo. 500 anos, mais ainda. Agora, isso aqui foi escrito mais de 700 anos antes de Cristo. Entendeu? 700 anos antes de Jesus vir, e isso tudo se cumprir, já estava profetizado. Deus já havia anunciado o que ele iria fazer. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você já andou desgarrado, irmão, irmã? Nós andávamos pelos nossos caminhos, né? Eu sempre que testemunho a respeito da minha conversão, eu digo o seguinte: eu ouvia o Evangelho desde cedo na minha vida. E sabe o que eu fazia com a pregação? O pouco que eu ouvia, que eu dava atenção, eu pensava assim: isso não diz respeito a mim.
Eu não vou ser assim, eu não sou assim. Mas cedo na vida, com 12, 13 anos, eu comecei a perceber o que eu era. Então eu entendi que aquilo dizia respeito a mim, sim. E Deus abriu meus olhos para que eu entendesse que eu precisava de Cristo. Eu espero que de alguma forma, em algum momento, cada um aqui na sua vida, cada um possa ter seus olhos abertos, que a luz do Evangelho possa realmente brilhar para você, abrir seus olhos, que a paz possa ser estabelecida na sua vida, a sua paz com Deus, por meio do castigo que Jesus sofreu em nosso lugar. Cada um de nós se desviava pelo seu caminho, seguindo ainda no versículo 6, na parte final, ele diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Nunca uma mentira, nunca um pecado em Jesus. E ainda assim, ele foi morto e sepultado como um qualquer de nós. Mas o versículo 10 explica: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, esse evangelho de Isaías, né? O que ele fala para a gente? Jesus não era um coitadinho, ele era o Senhor da glória, e ele estava ali porque ele quis estar ali, porque ele quis nos trazer salvação. Como diz aqui no versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O regozijo de Jesus, sabe, ele tem sentimentos também, ele se alegra, e ele se alegra ao ver os pecadores remidos. No dia que eu e você nos convertemos, foi um momento de alegria para o Senhor Jesus, porque nós somos o fruto do seu trabalho, o trabalho que ele operou lá na cruz, o que ele veio fazer nesse mundo. Quando um pecador se arrepende, é mais um fruto colhido. Será que Jesus já se alegrou em você? Será que você já é mesmo um fruto do trabalho dele? Ou Satanás continua trabalhando na sua vida, te mantendo preso ao engano, ao pecado, a um falso evangelho? A iniquidade deles levará sobre si. O justo justificará a muitos, diz esse versículo 11. Nós somos justificados em Cristo. Nós não somos inocentes, nós somos culpados.
Quando alguém é inocente e, ao ser julgado, é determinada a sua inocência, é bom, né? Porque ele sente um alívio. Poxa, a verdade prevaleceu, eu sou inocente. Mas quando ele é culpado, paira um peso sobre ele, né? E ele sabe que ele é culpado. Mais do que ser inocentado, mais maravilhoso do que ser inocentado é ser justificado. Porque então nós sabemos que mesmo sendo culpado, alguém pagou a nossa dívida. E nós não vamos mais dar contas daquilo, do nosso pecado, daquilo que nós fizemos. Por isso, irmãos, nós temos que amar a Cristo. Louve ao Senhor, ame ao Senhor, de verdade. Fale dele, pregue Jesus, obedeça a sua palavra, valorize a sua igreja, valorize a sua palavra. Tem muitos crentes que não valorizam a igreja. Hoje em dia está na modinha, né, o movimento dos desigrejados. Não precisa de igreja, porque muitos deles estão olhando para outros modelos de igreja aí, né? Como meio de charlatões sugarem dinheiro do povo. Mas uma igreja de verdade não é aquilo. Eu já tive a oportunidade de dizer a alguns deles que dizem que não se precisa de igreja. Eles dizem até: a igreja sou eu. Ninguém é igreja sozinho. Jesus fundou a sua igreja, Ele estabeleceu, Ele chamou os discípulos, Ele criou a igreja. Está lá na Bíblia, a Ele ouvir. Ouçam o que diz a palavra de Deus. Igreja é uma criação de Deus e, mais pessoalmente, uma criação de Jesus. Então, quando nós desprezamos a igreja, nós estamos desprezando o Senhor da igreja. Às vezes as coisas que atingem aquilo que nós amamos, quando são direcionadas a elas, machucam mais a gente, né? Tem um exemplo clássico. Eu já vi muita gente dizer, e é verdade, olha, eu prefiro que falem alguma coisa de mim, que façam alguma coisa contra mim, do que contra o meu filho, né? Quando mexem com os nossos filhos, eu já estou naquela, com os netos, né? Poxa, aí eu fico triste, hein? Dói mais. Pense nisso, né? Quando você despreza a igreja de Jesus, você está desprezando uma coisa que Ele mesmo criou. Isso entristece a Jesus também. Mas, irmãos, Jesus veio ao mundo, sendo Deus, para essa obra redentora. Cada detalhe da obra de Jesus tem que ser atentado e valorizado. Sua pregação, seus ensinos, seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, o que Ele faz hoje, está à destra do Pai intercedendo por nós, tudo nele tem que ser valorizado. Que nós possamos ser cristãos fiéis, verdadeiro. Lembra, cristão é um discípulo, é um seguidor de Cristo, do Messias, de Jesus. Que nós sejamos servos fiéis dele, que nós possamos realmente exaltar o nome dele, e que através dessa igreja isso possa ser feito, que Deus possa conceder, irmãos, renovação a essa igreja. Não renovação no sentido carismático, mas renovação em vitalidade,
Que os velhos tenham ânimo de jovem. Gaste até o último fôlego da sua vida por Cristo. Amém? Que os jovens, né, envelheçam servindo ao Senhor, trabalhando pela sua igreja. Que aqueles que vêm, né, que venham mais jovens, que essa igreja, se Cristo não voltar antes, que ela possa completar 66, 106, sei lá. Nós não vamos estar mais aqui, né, pastor? Acho que essa altura já não mais. Tá. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Fica aqui o nosso desejo de que realmente vocês possam ter um grande vigor em servir ao Senhor. Aqueles que porventura não têm certeza da sua salvação, que possam refletir a respeito disso, compreender a necessidade que você tem de que Cristo seja o seu príncipe da paz.